Muito boa tarde a todas, a todos. Eu quero cumprimentar todas as vereadores, os parlamentares, na pessoa da nossa vereadora Divaneide Basílio. Agradecer esse convite, Divaneide, que não estava na nossa agenda. Nós viemos para um debate, acabaram entrando várias entrevistas. Eu tenho uma reunião com a governadora agora, mas a Divaneide me pediu, disse, Gabas, é importante, pelo menos você situar nesse conjunto da reforma da Previdência, qual é a situação, qual é o tratamento que as pessoas com deficiência terão. E não é só em relação ao BPC. O BPC é um dos aspectos, talvez o mais amplo, mas tem as aposentadorias especiais, que dizem respeito também às pessoas com deficiência, às pessoas com alguma limitação, fruto de acidente do trabalho ou não, e aí tem uma mudança radical na reforma proposta, que eu quero aqui repetir, já falei isso pela manhã. As pessoas estão dizendo, o que o senhor acha da reforma da Previdência? Eu digo que isso que foi proposto não é uma reforma da Previdência. O que foi proposto é um ajuste fiscal nas costas do trabalhador mais pobre desse país. Nós não precisamos desse ajuste fiscal. Nós não precisamos, a pretexto de equilibrar a Previdência, desmontá-la. O que o governo propõe é um desmonte geral, não é só da Previdência, é do sistema de seguridade social que ganhou com uma consolidação, que foi reorganizado, que já existia esse conceito no Brasil de seguridade. Mas a Constituição conferiu uma segurança enorme ao criar na Constituição um capítulo, que chama o capítulo da Seguridade Social. Isso para nós tem um valor enorme, porque ele consolida um conceito que é de responsabilidade de toda a sociedade no combate à desigualdade. É um conceito de solidariedade, que está logo no primeiro artigo, no 194, que diz o seguinte: a Seguridade Social será financiada com contribuições de toda a sociedade. Ali você crava o conceito de solidariedade. E o que o governo quer fazer, essa PEC 06, ela tem dois eixos centrais. O resto é penduricalho, penduricalho do mal, mas é penduricalho. Um dos eixos centrais é a desconstitucionalização da regra. É tirar da Constituição toda a proteção social que a Seguridade tem e que foi garantida na Constituição de 88. O outro eixo, né, que também é central da reforma, é a substituição do sistema de repartição, do sistema solidário, por um sistema de capitalização individual, de contas individuais, onde o Estado brasileiro se exime de toda a responsabilidade por proteger o cidadão. E todos nós sabemos que a desigualdade social, ela é perpetuada, ela é projetada e ela se amplia dentro do nosso modelo de capitalismo. Modelo de produção do nosso país é capitalista. E o capitalismo tem esse mal, né? Tem vários outros, mas vamos falar só desse. Ele concentra a renda em detrimento das pessoas que são exploradas. E no nosso sistema, nós temos hoje uma garantia na Constituição de que essas pessoas exploradas, essas pessoas que têm menos oportunidade, elas terão a proteção social garantidas através das políticas de assistência, das políticas de previdência e das políticas de saúde. Tirar isso da Constituição é destruir todo o caráter protecionista, que é responsabilidade, sim, da sociedade, que tem que ser financiado, sim, pelos patrões, pelo governo e pelos próprios empregados. E o governo retira isso. Ele acaba com o financiamento do patrão, do governo, e fica só o do empregado para uma conta individual. Isso já foi experimentado em alguns países. No mundo todo, 30 países implantaram esse modelo. 18 já voltaram atrás. E os outros 12 estão tentando voltar atrás, dentre eles o Chile, onde a implantação desse sistema, a partir de 1981, com Pinochet, sob uma ditadura, gerou desproteção social, aumento da miséria, aumento do subemprego e, por um outro lado, a ampliação absurda da concentração de renda na mão de 6 bancos.
Isso nós não queremos no Brasil. Isso está levando os idosos no Chile ao suicídio, porque eles chegam na idade de usufruir do que construíram e não existe dinheiro suficiente para isso. E eles viram um peso para a família, para os filhos. Isso está levando os idosos ao suicídio. Isso é muito triste. Isso é grave. Isso é desumano. Nós não queremos esse sistema que enche o bolso, mais ainda dos banqueiros, e que desprotege a sociedade que ajudou a construir, continua ajudando a construir a riqueza desse país. E aqui eu estou falando dos trabalhadores rurais, das trabalhadoras rurais, das empregadas domésticas, dos trabalhadores braçais da construção civil, dos servidores públicos que prestam serviço público. Nós estamos falando de um conjunto da sociedade que faz o Brasil funcionar. Para eles isso é estatística, para nós são pessoas. Precisam de política pública. A sociedade vai continuar reproduzindo a desigualdade. Esse é o modelo capitalista. O filho do trabalhador braçal, muito provavelmente será trabalhador braçal, infelizmente. Porque não há oportunidade. Nós tivemos um curto período no Brasil onde houve uma inclusão social, onde 40 milhões de pessoas excluídas passaram da soleira da porta para dentro do país, mediante políticas afirmativas, políticas de inclusão, políticas de proteção. E esse período se foi. Nesse breve período, nós vimos, sim, a filha da empregada doméstica virar médica. Nós vimos o filho do pedreiro virar engenheiro. Foi um período breve, infelizmente. Mas nós queremos de volta. E para querer de volta, é preciso garantir essa proteção na Constituição. E não é uma luta de um segmento. Não é uma luta de servidores públicos. Não é uma luta só dos rurais, ou só das professoras ou do trabalhador braçal. É uma luta de toda a sociedade. Uma sociedade desprotegida é ruim para toda a sociedade. O que eles apostam é no aumento dos muros, na cerca elétrica e no isolamento social. Nós não apostamos nisso. Nós queremos um Brasil com oportunidade. Nós queremos um Brasil que seja de todo mundo, que consiga proteger o trabalhador braçal, que não tenha a mesma oportunidade do filho da classe média alta. Esse trabalhador sofre pelo desgaste da sua saúde, pela baixa qualificação do seu emprego e pelos baixos salários. Ele tem direito, sim, da aposentadoria no futuro. E o mais grave, um dos pontos mais graves da proposta é o reducionismo da proteção pública no que diz respeito ao BPC, ao benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Eu participei do governo desde o primeiro dia do presidente Lula, Divaneide, até o último dia junto com a presidenta Dilma. E quem opera as políticas de assistência, o BPC-LOAS, é o Ministério da Previdência, é o INSS. Então eu sempre tive uma ligação muito próxima com os ministros do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a última Tereza Campelo. Eu não tenho aqui nenhuma dúvida e posso afirmar para vocês categoricamente, ainda existem pessoas desprotegidas no Brasil. A política de proteção social, especialmente o BPC-LOAS, ainda não alcançou todas as pessoas que têm direito. Então nós precisamos ampliar essa proteção, não é diminuir. E o que a proposta faz, ela diminui drasticamente. Não sei se todo mundo, provavelmente já leram e já discutiram os critérios. Mas ela é tão reducionista e não é só no critério de acesso por conta de valor, ou pelo valor, que ele propõe reduzir de um salário mínimo para R$400 a partir dos 60 anos. É uma redução brutal, mas a redução no acesso também é drástica, porque ele institui critérios que não existem hoje. Um casal de idosos hoje pode receber o benefício de prestação continuada, cada um recebeu o seu. Isso acaba. Um benefício passa a contar para a renda do outro. E mais, ele utiliza da quantificação do patrimônio. Se esse casal de idosos tem um filho que cuidou, ou mesmo um dos dois, lá no passado conseguiu comprar uma casinha que atinge um determinado valor, ele não tem direito ao BPC-LOAS. Só porque tem uma casa própria, que pode ser até do Minha Casa Minha Vida. Então isso é um absurdo, não tem nada a ver uma coisa com outra. O BPC é para cuidar da renda, é para cuidar da sobrevivência das pessoas. Não é para medir patrimônio, como se ele fosse obrigado a vender o que tem para poder sobreviver o resto da vida.
Então, essas mudanças, elas são radicais demais, elas são drásticas. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de uma reforma que desmonte o modelo de seguridade social. Nós precisamos de rever fonte de financiamento, de cobrar devedores, de acabar com as renúncias fiscais, como tem, por exemplo, as petrolíferas estrangeiras. Qual é o sentido você tirar um BPC de um idoso pobre e dar anistia de tributos para uma empresa petrolífera estrangeira, a Shell, a Esso, a Exxon? E o Brasil aprovou isso em 2017. Isenção total de tributos para empresas petrolíferas estrangeiras que vêm aqui explorar o pré-sal. Sabe qual é o valor? R$1 trilhão. Pesquisem, MP do trilhão. A lei 13.586. Então, esse pessoal que está aí de plantão, né, eu digo esse pessoal, desculpe parecer pejorativo, mas é um conjunto, eu nunca vi tanta gente despreparada ao mesmo tempo cuidando das políticas públicas no Brasil. É muita gente tosca, é muita gente que não tem a mínima noção do que é o Brasil, a ponto do ministro da Economia dizer lá fora, para envergonhar a gente, porque é passível de vergonha, de que dos 9 milhões de benefícios rurais, 1/3 é fraude. Eu levantei a antena, falei, do que ele está falando? Ele disse, 1/3 é fraude, e eu sei por quê. Porque o IBGE diz que tem 6 milhões de pessoas morando no campo, e a Previdência paga 9 milhões de aposentadorias para trabalhadores no campo. Então, logo, eu consigo inferir que 3 milhões é fruto de fraude. Este imbecil não sabe que as pessoas podem se aposentar no campo e morar na cidade? Ou mais, elas podem morar nas pequenas cidades e trabalhar no campo. Isso não é proibido. Isso não é ilegal, não é imoral, não é nada. É fruto da realidade brasileira. Quem conhece o Brasil não fala uma asneira dessa. Então eu estou falando de gente despreparada, de gente que não sabe o que é gente. De gente que está acostumada a lidar com a Bolsa de Valores de Nova York, com a Bolsa de Valores de São Paulo e com os lucros dos bancos. Nós estamos acostumados a cuidar de gente. Então é disso que se trata. A reforma precisa ser combatida por todos nós. É tarefa de cada um de nós. Porque ela não é só nociva para um segmento, ela é nociva para o país. Então eu quero, desculpa ser tão rápido, né, e acho que nem fui, mas, Divaneide, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que eu preciso cumprir a agenda agora com a governadora Fátima Bezerra, e depois tem algumas atividades até na OAB à noite, e eu vou embora ainda hoje para outros eventos que estão agendados. Mas eu quero deixar aqui essa mensagem. É tarefa de cada um de nós, dos jovens, dos adultos, dos idosos, combater essa proposta. Nós queremos fazer uma reforma, nós topamos fazer uma reforma, é preciso fazer uma reforma, mas não é essa. Não é desmontando o sistema a pretexto de equilibrar a Previdência. Isso só vai trazer um desalento, uma desproteção e um aumento da miséria e do abandono no nosso país, e não é isso que nós queremos. Muito obrigado.